Você sabe o que é Pix? É o novo jeito instantâneo de fazer transferência entre contas bancárias. O que ninguém te falou ainda é que é a maneira mais rápida de você investir na obra missionária. Então, faça agora um Pix de pelo menos R$2 com a chave eufasumissões2reais@gmail.com e invista no reino de Deus. Ajude a Secretaria Nacional de Missões das Assembleias de Deus no Brasil a fazer o trabalho dela. Detalhes em eufasumissões.com. Realização C. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 8. Paulo, o discipulador de vidas. Lição de número 8. Paulo, o discipulador de vidas. Como texto áureo, tomamos ao livro de Atos 15, versículos 40 e 41, cuja escritura diz: E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. É interessante a gente entender esta escritura e esse elemento do ministério do apóstolo Paulo. Porque Paulo foi, além de embaixador de Cristo, ele foi um mestre das verdades do Evangelho, mas foi também, de forma especial, um discipulador por excelência. O princípio regente do discipulado na igreja primitiva baseava-se na ordem da grande comissão que Jesus estabeleceu para os seus discípulos antes da obra magistral no Calvário, lá de Mateus capítulo 28. Depois do Pentecostes, com a igreja nascida, ela precisava dos cuidados inerentes aos recém-nascidos na fé. E a igreja expandiu-se por todas as partes. E os apóstolos sentiram a necessidade de ensinar as verdades de Cristo de modo intensivo e de modo progressivo. Paulo, que veio posteriormente, tornou-se o apóstolo dos gentios, como todos já conhecemos. E onde quer que fosse, ele fazia discípulos. Ele não apenas convencia as pessoas acerca de Cristo, mas mostrava-lhes como serem seguidores de Cristo Jesus. Atos 17, de 1 a 9, e 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 2 a 10, nós temos essa comprovação. Porém, nesta lição, nós queremos destacar o papel de Paulo no discipulado por onde ele plantava igrejas. Em primeiro lugar, ele tomou consciência de sua missão para com os gentios, que aparece como seu primeiro ponto aí na revista, Paulo e o discipulado bíblico. A verdade é que o Espírito Santo definiu na mente de Paulo a sua missão. Ele não tinha nenhuma dúvida acerca disso. Tão logo Saulo de Tarso teve a intervenção de Jesus no caminho de Damasco, as suas atitudes foram mudadas pelo impacto dramático da sua conversão. Ele deixa de ser perseguidor dos seguidores de Cristo para tornar-se pregador da mensagem do Evangelho. Ao receber Ananias na casa onde ele ficou após a dramática experiência de ter ficado cego pela luz radiante da revelação de Cristo,
Saulo entendeu que sua submissão mudaria de rumo e finalidade totalmente em sua vida. O Espírito Santo clarificou em sua mente a missão que ele teria a partir de então, de levar o nome de Jesus diante dos gentios. E qual foi a metodologia que Paulo empregou para o discipulado? Ele foi um discipulador distinto, porque após a sua conversão, o seu afã de defender o nome de Jesus, principalmente diante dos judeus, o fez ter a necessidade de conhecer mais profundamente acerca de Jesus. Um dos seus discipuladores foi Barnabé, que acreditou no potencial de Paulo e o fez companheiro em viagens missionárias para pregar o evangelho. Paulo então dava o primeiro passo pregando o evangelho e convencendo as pessoas acerca de Cristo, e onde chegava, ele formava os primeiros discípulos. Seu estilo itinerante não o deixava ficar muito tempo em um só lugar. Ele ficava pouco tempo, senão o necessário, para firmar os novos convertidos, e depois ele ia adiante, mas deixava ou enviava alguém experimentado para continuar o discipulado dos novos discípulos. Entre alguns dos seus discípulos especiais que se projetavam na fé cristã, são conhecidos como Timóteo, Tito, Silas, Lídia, Áquila e Priscila e outros mais. Além de fortalecer na fé cristã ensinando acerca de Cristo, ele mantinha uma relação de comunhão e amizade com essas pessoas. Então, se iniciou a partir de então essa missão que ele tinha consciência, a missão integral de pregar, ensinar e discipular. E o ponto de partida da grande comissão foi exatamente isso. A expansão da igreja de Cristo teve seu ponto de partida na tarefa que Jesus deixou ao final de seu ministério terrestre. Essa tarefa foi preparada por Jesus quando instruiu os seus discípulos e lhes deu a missão de pregar, ensinar o evangelho em todo o mundo, começando por Jerusalém. Logo, dentro dessa mesma comissão especial, tão logo o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos do cenáculo de Jerusalém, a igreja espalhou-se por todo o mundo. E os seguidores de Jesus plantaram igrejas nas casas, nas aldeias, nas cidades, que eram como células vivas que se multiplicavam. Então, vem a missão de fazer discípulos. O discipulado começa, geralmente, com as pessoas que aceitam a Jesus como Salvador de suas almas. A conversão a Cristo é a semente que gera a igreja. Essa semente germina quando cuidada pelos discipuladores, os quais devem pregar e ensinar com clareza a verdade do Evangelho. No dia de Pentecostes, tudo começou quando Pedro se levantou dentre as 120 pessoas cheias do Espírito Santo e começou a pregar com autoridade e conhecimento sobre quem era Jesus. Pedro fez um sermão inspirado pelo Espírito Santo, centrado no Cristo crucificado e ressuscitado, para convencer as pessoas que eles não anunciavam uma religião, mas uma pessoa gloriosa. O fruto do seu sermão foi aceito, e quase 3.000 pessoas reconheceram a Jesus como Salvador e Senhor enviado por Deus às suas vidas. Imediatamente entenderam os apóstolos que deviam discipular aquelas pessoas com a doutrina que receberam de Cristo. Paulo não fez diferente. Tão logo pregava o evangelho, e mediante a aceitação das pessoas, ele as batizava e as ensinava sobre Cristo, discipulando-as para serem discípulos de Jesus Cristo. Uma coisa interessante em tudo isto é que, a partir de então, a igreja rompe com o exclusivismo judaico que existia na cabeça de muitos judeus que se diziam cristãos. Era a ideia que prevalecia nos primórdios da igreja, naquele tempo ainda.
Foi necessária uma mudança radical a partir do momento em que um homem como Paulo tivesse não apenas a prerrogativa para falar a verdade, mas teve a revelação de Jesus Cristo de que ele era um missionário especial e era um apóstolo para os gentios. A ideia de ser apenas um ministério dos apóstolos que estiveram com Jesus, o ministério prevalecente era de fato o ministério do Espírito Santo. No texto de Atos 19, Lucas mencionou ocasiões em que os apóstolos oravam para que as pessoas recebessem o Espírito Santo. E muitos gentios receberam o Espírito Santo em suas vidas. Ora, sem a manifestação do ministério do Espírito Santo, a igreja teria sido impotente para expandir-se. Inicialmente, Jesus ordenou a seus discípulos que ficassem em Jerusalém até que recebessem o Espírito Santo. É isso que nós temos que entender a partir de então. 10 dias depois, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio e manifestou-se poderosamente sobre aquelas 120 pessoas que aguardavam a sua chegada no cenáculo. E a ideia para a expansão da igreja é aquela que aparece inserida na promessa de Jesus em Atos 1 e 8. Em primeiro lugar, eles receberam poder para obedecer à ordem da missão de evangelizar. Segundo, eles seriam testemunhas de Cristo de tudo quanto viram e ouviram da parte de Jesus. Terceiro, depois eles iriam para Jerusalém, a Judéia e Samaria até os confins da terra. Nesta promessa, a visão de Cristo não se restringia geograficamente, mas ia além de Jerusalém, porque alcançaria o mundo inteiro. Nos primeiros anos do plantio da igreja, a igreja não ficou restrita aos judeus, porque Jesus escolheu um homem tenaz e valente, chamado Saulo de Tarso, e o interceptou no caminho de Damasco, separando-o para tornar-se o apóstolo dos gentios. Ele tornou-se exatamente isso. Os desígnios de Deus vão muito além da nossa capacidade de entendê-los. Deus escolheu um homem perseguidor dos seguidores de Cristo, mas altamente preparado, intelectual e politicamente para ser um vaso escolhido, para levar o nome de Jesus diante dos gentios e também diante dos judeus. Consciente do seu ministério, devidamente discipulado por Barnabé, por Áquila e Priscila e outros mais, Paulo se tornou um pregador ardoroso do Evangelho de Cristo e um plantador de igrejas entre os gentios. Além de pregador e mestre, Paulo dedicou-se a discipular homens especiais para darem continuidade ao seu trabalho inicial. Não há dúvida de que Paulo teve um ministério completo, pregando, ensinando e preparando líderes para as igrejas plantadas por ele. CPAD, a editora da Escola Dominical.